Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência nos nossos encontros de Linguística 2, vamos trabalhar agora com a parte 2 de léxico e computações lexicais. Lembrando que esse material ele é baseado, nas aulas dos professores Eduardo Kennedy e Ricardo Lima, ok? Bom, os traços formais do léxico informam tudo sobre a categoria gramatical de um dado item lexical e sobre a sua estrutura argumental. A gente vai ver muito sobre isso hoje, né? Os gerativistas consideram o léxico como um componente crucial da arquitetura da linguagem humana. A gente viu isso na aula 6, né? Arquitetura da linguagem humana, e é dele que o sistema computacional vai retirar grande parte das informações necessárias para a composição das estruturas complexas, como sintagmas, frases e etc. Né? Então, o léxico possui instruções codificadas, as quais são seguidas pela sintaxe durante a derivação de estruturas linguísticas. Então, a gente vai entender o que seria a S-seleção e a C-seleção. Tá? Não é qualquer tipo de palavra ou expressão que pode figurar nas frases como argumentos de um predicador. Lembra da aula passada que a gente falou que seria um predicador, que é aquele termo que tem alguns argumentos, entre 1 e 3 argumentos, certo? E que não é só o verbo. Lembraram disso? Além de selecionar argumentos e determiná-los como complementos ou especificadores, os predicadores também lhes impõem restrições semânticas e categóricas, tá? Para começarmos a compreender isso em detalhes, comparemos a legibilidade das seguintes sentenças. O menino tossiu. A observação tossiu. Vejamos aqui. Os traços de seleção de tossir parecem estar satisfeitos nas duas construções, né? Trata-se de um predicador com argumento externo. Lembra do que é o argumento externo? Seria o sujeito. Tá? Então, quando eu digo o menino tossiu, ele é um verbo, certo? E ele tem um argumento. E é um argumento externo. Aqui, se a gente for observar, a observação tossiu. Ela também, aqui, continua sendo um verbo com um argumento externo. Só que, na sentença 2, isso não é legível nas interfaces. Por quê? Porque apenas selecionar argumentos não é suficiente para satisfazer os traços selecionais de um item. Tá? Eu não posso, de maneira qualquer, colocar um argumento aqui como se fosse estar correto de qualquer forma. Não é assim que funciona. Tá? Os predicadores também impõem restrições ao tipo semântico de seus argumentos. Então, no exemplo com o verbo tossir, não basta eu selecionar um argumento externo, porque ele também vai especificar qual é o tipo de argumento que deve trazer ali consigo esse traço semântico. Tem que ser algo animado. E aí a gente vai ver aqui mais animado. Animado é oba! Não, gente, é uma pessoa. Tá? No sentido literal, seria uma pessoa, um ser animado. Tá? Isto é, uma entidade compatível com traços semânticos de tossir, algo que possa expulsar o ar subitamente pela boca. E aí seria um ser humano, um cachorro, um gato. Tá? Ora, o constituinte o menino apresenta traços compatíveis, já a observação violaria essa restrição e a frase 2, ali a sentença 2, seria agramatical. As restrições semânticas que os predicadores impõem a seus argumentos são denominados traços de seleção semântica ou S-seleção. Tá? Esses traços de seleção semântica são a S-seleção, que, no caso, são o quê? As restrições semânticas impostas aos seus argumentos. Né? Então, a S-seleção é um traço lexical
e, por isso, integra a competência linguística de um falante de uma língua natural. Esse falante ele será capaz não somente de satisfazer esse tipo de traço quando fala, bem como será capaz de reconhecer a satisfação ou a violação do traço no uso da linguagem que fazem os seus interlocutores, né? O falante é também capaz, aqui ficou faltando uma vírgula, é também capaz de modificar e perceber a modificação dos traços semânticos de certos itens que licencia a linguagem metafórica. E a gente vai entender isso aqui. Por exemplo, se eu disser a solução do problema estava tossindo na minha frente. Aqui eu posso trazer alguns exemplos, né? Algumas observações sobre essa sentença. Nesse caso aqui, dessa frase específica, o tossir seleciona a solução do problema. E essa solução do problema é ali um argumento externo, tá? Na interface conceitual da linguagem, e o traço seria mais animado, né? É conferida a esse item de modo a licenciar o seu uso metafórico. Ou seja, a solução do problema pode ser uma pessoa, a solução do problema pode ser algo óbvio, nesse caso. Eu posso dizer assim, se eu quiser, eu posso utilizar uma metáfora, né? Tipo, a solução do problema estava tossindo à minha frente. Aí eu vejo que é o professor que irá me explicar o conteúdo e ele estava à minha frente. Ele era a solução do problema. Então, passa a ser algo animado, tá? E aí eu estou trazendo como o professor, chamando o professor de solução do problema. Mas aqui eu poderia dizer que a solução do problema estava tossindo na minha frente como algo óbvio. Isso estava óbvio, tá? Então, isso é uma habilidade cognitiva humana com um forte impacto sobre a natureza e o funcionamento da linguagem. Embora as transferências metafóricas dizem respeito à interface entre a linguagem e o sistema conceitual intencional, sendo irrelevantes para o funcionamento do sistema computacional em sua natureza puramente sintática. De fato, a atribuição de características animadas a entidades não animadas não é algo visível para o sistema. Tampouco parece ser algo codificado no léxico. Tá? Dessa forma, a violação da seleção, da S-seleção, em 2, vamos voltar aqui em 2. A observação tossia, a observação tossiu. É essa onde eu estava, aqui. A violação dessa seleção em 2 e a sua satisfação denotacional em 1 e metafórica em 3 são um fenômeno que tem um lugar na interface conceitual, da linguagem, tá? E não nas relações entre léxico e sistema computacional. Ou seja, essa relação aqui, esse fenômeno metafórico ou denotacional, ele está inserido aqui na interface conceitual. Deixa eu grifar. Interface conceitual da linguagem. E é, a propósito, plausível que haja condições discursivas que a frase 2, a observação tossiu, possa ser licenciado com algum valor de metáfora. Dependendo de um contexto, dependendo do texto que eu estou utilizando, poderia ser viável essa sentença, tá? De maneira diferente da S-seleção, da parte semântica, a seleção categorial ou C-seleção é visível e computável pelo sistema. Ou seja, o que vai trabalhar com o sistema de maneira visível é a C-seleção, a seleção categorial. Essa C-seleção diz respeito à categoria sintática do argumento, ou seja, ela especifica se o argumento deve ser selecionado como um sintagma nominal, tá? Ou um sintagma adjetivo, ou um sintagma preposicionado, tá? E aí eu tenho outras porções, uma pequena oração, um PO, ou uma oração um sintagma complementar e um sintagma flexional que correspondem à nossa compreensão intuitiva do termo oração. Oração seria, então, aqui o sintagma complementador ou o sintagma flexional. Então, a gente tem alguns tipos aqui.
né? Aqui, nessa C-seleção, é o que vai especificar o tipo de argumento selecionado, se é um sintagma nominal, um sintagma preposicionado, um sintagma adjetivo, etc. Um sintagma é o resultado da combinação entre dois elementos, tá? E esses elementos combinados num sintagma podem ser palavras, outros sintagmas ou orações. É interessante que nas relações binárias que formam um sintagma, um dos dois elementos constituintes é sempre o núcleo da composição. É justamente o núcleo dessa combinação que dá o nome ao sintagma. Ou seja, se o núcleo é um verbo, o sintagma é verbal. Se o núcleo é um sujeito, um nome, ou um sujeito, um substantivo, um nome, o sintagma será nominal, tá? Então, aqui, no caso do verbo ver, que a gente veio falando também, os professores vieram falando também desde a última aula, nós sabemos que tem dois argumentos, um interno e um externo, tá? Então, o argumento externo, ele vai ser um sintagma nominal, tá? Então, seria assim, ó, João, aqui, ó, sintagma nominal, o verbo, sintagma verbal, Maria, sintagma nominal de novo, tá? Beleza, gente? Eu acho que ficou claro isso aqui, né? Com relação ao predicador colocar, lembra que ele tem três argumentos, um externo e dois internos? O seu argumento externo é um sintagma nominal, o seu primeiro argumento interno é um sintagma nominal, porém, o seu segundo argumento interno é um sintagma preposicionado. O aluno colocou o livro na estante. Então, aqui, sintagma nominal, aqui é o predicador, sintagma verbal, o livro, sintagma nominal, porque é iniciado com um artigo, e o sintagma preposicionado, porque vem com a preposição em mais a, aqui nessa contração em mais a, tá? Não satisfazer a C-seleção de um item provoca a agramaticalidade, quase não sai. Vamos lá. João viu de Maria. Viu o que de Maria, gente? Não sei. Então, essa frase está errada, tá? O aluno colocou o livro à estante. Não, também está errado aqui, tá? Colocou o livro na estante. Ah, mas eu não poderia colocar uma crase? Não, porque onde, lembra disso, onde você substitui por em que. Então, mais ou menos assim, né? Em que? Eu lembro que tem algo desse tipo, não sei se é exatamente assim. Então, você percebe que é o em. Então, seria em mais a, que daria na, tá? Então, não pode ser isso aqui. Essas sentenças são ilegíveis nas interfaces, no sistema cognitivo externo, a linguagem, porque nelas a C-seleção dos respectivos predicadores foi violada. Percebam, então, que o argumento interno de ver foi selecionado como um sintagma preposicionado, tá? Aqui, ó, e não é, tá? Ele é um sintagma nominal, tá? E aqui no colocou o segundo sintagma interno, perdão, o segundo argumento interno foi colocado como um sintagma nominal e na verdade ele é um sintagma preposicionado, tá? Lembra aqui do nosso caso, ó, ver e visão. Lembram disso? A categoria verbo, ele é um predicador, estrutura argumental, dois argumentos, SN, SN. Agora, a visão, ele é um nome, é um predicador e a estrutura argumental com três possibilidades, uma externa, duas internas, tá? Então, prestem atenção aqui, tá? Vamos lá. Um predicador define, portanto, a categoria exata de seus argumentos. A gente já viu isso também. Os predicadores também podem selecionar orações inteiras como argumentos. Tal possibilidade é uma consequência da propriedade da recursividade. Recursividade. Uma vez constituída pelo sistema computacional, uma oração pode ser selecionada como argumento de um predicador, que é o que ocorre na sentença 6. Vejamos. João viu que o quadro estava torto na parede. João viu isso. O que que... Opa, deixa eu apagar aqui e colocar direito. João viu isso. O que que João viu? Cadê? Que o quadro estava torto na parede. Tudo isso aqui responde ao que João viu.
Então, tudo isso aqui é o meu argumento. Seria um argumento oracional, tá? Seria um argumento oracional, beleza? Então, aqui o argumento interno de ver é toda a oração, ok? Toda a oração. E deve constar como um argumento interno também a seleção complementar, sintagma complementar. Então, aqui seria um SC, por ser um sintagma complementar, ao lado de SN, tá? Sintagma nominal, porque ele tem a função de um objeto direto aqui, tá? Tem a função de um objeto direto. Lá na sintaxe, a gente diria que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, aqui ele tem a função de objeto direto. Então, SN, mas SC, porque é um sintagma complementar, um sintagma flexional. A especificação da categoria dos argumentos de um dado predicador é indiciocrática, arbitrária e imprevisível de item a item. Isso quer dizer que os falantes de uma língua conhecem os traços da seleção dos itens lexicais tomados individualmente. Então, por exemplo, nós vimos que o indivíduo precisa especificar no seu léxico mental que o item ver seleciona SNSC como argumento interno, mas ele precisa de outra especificação separada para o item beijar. Beijar seleciona somente SN como complemento. Então, vejamos. João beijou Maria. João beijou Maria. Tá? Então, beijou Maria. Eu só tenho esse complemento aqui, que é SN. Agora, João beijou que Maria estava em casa. Não. Por quê? Porque beijar só cabe SN. Tá? A recursividade da linguagem torna possível que orações inteiras sejam selecionadas como argumento, interno ou externo, de certos predicadores. Isso serve também para a adjunção. Os adjuntos podem figurar ora como sintagmas simples, ora como orações. Isso aí a gente também estuda muito na sintaxe, tá? Nos tipos de orações. Tá? O que diferencia argumentos ou adjuntos em forma de orações de argumentos ou adjuntos em forma de sintagmas simples é a complexidade da constituição interna desses elementos. Geralmente, eles vão ser inseridos por uma conjunção integrante ou por uma conjunção subordinada. Tá? É importante a gente pensar nisso também. No período simples, argumentos e adjuntos são sintagmas não oracionais. SN, SA, SP, SN, nominal, SA, adjetivo, SP, preposicionado. No período composto, os argumentos e adjuntos são orações. Orações, frase com verbo. Lembra disso? Tá? E aí seria SC, né? Me fugiu o termo. Deixa eu olhar aqui em cima. Sintagma complementar e SF, sintagma flexional. É a possibilidade de combinação recursiva entre sintagmas e orações, como argumentos e adjuntos, que faz emergir, ou seja, surgir o uso produtivo da linguagem em nosso discurso cotidiano. Vamos falar, então, agora do papel temático, né? Dos papéis temáticos. Uma propriedade notável dos predicadores é a sua capacidade de atribuir valores semânticos a seus argumentos. Quando ouvimos uma sentença como João viu Maria, temos a habilidade de interpretar que nessa frase João é uma entidade que experiencia a visão, enquanto Maria é o tema visto, ou seja, é o objeto da visão. Tá? Esses significados atribuídos ao argumento são denominados papéis temáticos e às vezes podem ser referidos pela letra teta. Tá? A interpretação de experienciador não é imanente ao nome João, bem como Maria não carrega em si necessariamente a interpretação de tema. O que eu quero dizer? Eu posso dizer, João viu a bola. João viu a casa. João viu o céu. E isso aí eu estou mudando o quê? Eu estou mudando o objeto de visão de João. Mas eu posso dizer, Maria viu a casa. Maria viu João. Maria viu o quarto. E aí eu estou mudando também o experienciador e o objeto de visão. Tá bom? Os papéis temáticos são traços inscritos nas propriedades de seleção de um item lexical predicador. Tais traços são relevantes para a interface conceitual da linguagem. Na teoria linguística, a expressão grade temática refere-se justamente ao conjunto de especificações dos papéis temáticos
dos argumentos de um dado predicador. Então, aqui, nesse quadrado, aqui nessa parte, nós temos a estrutura argumental da grade e a grade temática do item ver. Então, nós temos aqui o item do léxico, que seria o ver, a categoria é o verbo, ele é mais predicador, a estrutura argumental dele tem 2 argumentos, um externo e um interno, e a grade temática dele é SN experienciador e SN tema, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o item colocar seria verbo, seria predicador, teria 3 argumentos, um SN externo, experienciador, um SN interno, que seria o tema, e um SP, que seria tema também. Beleza? Então, uma característica interessante dos papéis temáticos é que eles são marcados nos argumentos de maneira composicional, ou seja, de acordo com a sequência das operações sintáticas que unem via merge, lembra de merge lá da aula 6, o predicador e seus argumentos. Lembrando, então, que merge cria unidades linguísticas complexas. Ele faz o quê? A combinação, tá? É nesse merge, nesse momento ali de combinação, que o papel temático de tal argumento é definido conforme prevêem as informações do léxico. A partir desse momento, o predicador não fará sozinho o merge com o seu segundo argumento interno ou com o seu argumento externo. Antes, o novo merge será feito entre o composto, o predicador mais argumento interno, e o segundo argumento do predicador, seja ele interno ou externo. Nesse sentido, os traços semânticos do argumento interno são concatenados aos traços semânticos do predicador e ambos juntos associam um papel temático ao argumento externo ou ao segundo argumento interno, se houver. Aqui a gente pode pensar no caso de colocar, né? Eu tenho colocar alguma coisa em algum lugar. Então, esse colocar alguma coisa vai se associar para depois eu trazer a ideia do experienciador. Alguém coloca alguma coisa em algum lugar. E esse em algum lugar também vai vir depois que eu tiver resolvido toda essa situação aqui entre o predicador e o meu argumento, primeiro argumento interno. É isso aqui. Tá? Essa composicionalidade que explica essa composicionalidade que explica a diferença de interpretação temática do argumento externo nas seguintes sentenças. João tem muitos filhos. João tem muitos filhos. João tem muitas flores. Percebam, esse aqui é o meu argumento. Ele é o meu predicador. Tá? Quem tem algo. E aqui muda, olha só, muitos filhos, muitas dores. Aqui seria o meu argumento interno e aqui seria o meu argumento interno. Percebam que o meu experienciador se mantém sendo João. Tá? Então, João ele é meu experienciador, afinal é ele quem tem a experiência de sofrer com as dores, mas o seu papel teta em 9 parece ser outro. É exatamente isso. Aqui quer dizer que ele é pai e aqui quer dizer que ele tem dores. Então, muda ali a concepção de João. Tá? Em expressões como João cortou a árvore ou João cortou o cabelo, nós vemos o papel temático de João na primeira frase, como um agente. Ele pratica a ação de cortar a árvore. Enquanto João cortou o cabelo, ele seria paciente. Tá? Ele seria paciente. Depende também, porque se eu disser assim, João cortou seu cabelo, eu posso considerar, dependendo do contexto, que ele mesmo fez a ação. Então, ele seria um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Né? Mas aí, vamos seguir aqui a ordem que os professores colocaram e colocar assim, João cortou a árvore. Pronto, cortou a árvore, ele fez a ação. João cortou o cabelo. Nesse sentido, a gente vai pensar em alguém indo à barbearia para cortar o cabelo e etc. e tal. Tá? Aqui na segunda frase, né, nessa segunda frase aqui, eles falam que está na voz verbal média. Então, seria um sujeito paciente. Como na voz passiva do verbo, apesar da estrutura sintática de voz ativa da frase. Ok? Apesar de estar assim. Na verdade, seria o cabelo de João foi cortado. É isso que ele está querendo dizer. Se a gente passa para a voz passiva, ficaria mais fácil de ser entendido.
Tal fenômeno é derivado da grade temática dos respectivos predicadores e da tipologia sintática da língua portuguesa, mas não resulta imediatamente das informações presentes nos traços lexicais, de modo que não podem ser descritos somente com a base no acesso aos traços do léxico pelo sistema computacional. Existem papéis que podem ser atribuídos aos argumentos na interface conceitual e intencional da linguagem humana. Tais papéis refletem os diversos tipos de relações semânticas que podem ser estabelecidos entre unidades. Então, vamos ver aqui alguns papéis. Eu posso ter o papel de agente. João chutou a bola, João pintou a casa. Tá? Eu tenho papel de experienciador. João ouviu um barulho, tá? E ali ele não é o agente, ele está experienciando. João viu alguma coisa. Eu tenho ali o tema, que seria, um complemento. João viu Maria, e aí seria Maria aqui o nosso tema. Tem o sujeito. Eu tenho aqui o papel de paciente. O marido apanhou da mulher, quer dizer, ele sofre a ação de apanhar, tá? Eu tenho o benefactivo. João deu um presente para Maria, quer dizer, Maria recebe um presente, ela está recebendo ali um benefício. Eu tenho o locativo, o aluno colocou o livro na estante, e a estante seria o local. Eu tenho o alvo, João jogou as chaves para Maria, ou seja, em direção a Maria, para ela. Tá? Perceba que também a preposição dá esse sentido. Eu tenho a noção de origem, João veio de casa, João veio do escritório. Casa, escritório, a origem, tá? Posso pensar em lugar também. E instrumento. João abriu a porta com a chave. O instrumento que ele utilizou para abrir a porta. Então, aqui são alguns papéis dos argumentos. Os papéis que alguns argumentos podem ser... Os papéis que eles podem... como é que eu poderia dizer? Os papéis que os argumentos poderiam desenvolver, poderiam ser utilizados nesses papéis. Os argumentos seriam utilizados nesses papéis. Pronto. Hierarquia temática. Na linguística, uma generalização descritiva importante, já bastante explorada pelos estudiosos, diz respeito à frequência de distribuição entre o papel temático dos argumentos e o status desses como complemento ou especificador de um predicador. Tal generalização é conhecida como hierarquia temática. O conceito de hierarquia temática captura o fato de que, nas línguas naturais, argumentos externos são tipicamente interpretados como agentes ou experienciadores, enquanto o primeiro argumento interno de um predicador é normalmente o tema ou o paciente de um evento descrito na frase. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando eu tenho uma frase, uma sentença na voz ativa, o meu argumento externo ele vai ser ali um agente, ou ele pode ser também um experienciador. No caso de João viu Maria, ele não é o agente, ele é o experienciador. No caso de João pintou a casa, ele seria o agente. Agora, já o interno, ele pode ser um tema ou um paciente. Por exemplo, João viu Maria. Maria é o tema, é o objeto. E eu posso dizer a casa foi pintada por João. João pintou a casa. A casa, nesse momento, seria um paciente, ela seria quem sofreria a ação de ser pintada. Vamos colocar assim. Tá? Nos predicadores que possuem 3 argumentos, o segundo argumento interno recebe tipicamente o valor semântico de benefactivo, quase não sai, ou locativo. Tá? E a hierarquia temática indica-nos, portanto, o fato empírico de que há uma forte correlação entre a posição sintática de um argumento e seu respectivo papel temático. Então, vejam aqui. Seria assim, eu tenho um argumento externo, eu posso ser agente ou experienciador, eu tenho o predicador, e aí eu tenho um argumento interno primeiro, o argumento interno segundo. Lembrando que o máximo de argumentos que um predicador pode ter são 3.
E aqui, no argumento primeiro, o argumento interno primeiro, ele pode ser um tema ou um paciente, e o segundo, um benefativo ou locativo. Tá? A depender da natureza semântica de um predicador, a hierarquia temática pode não ser aplicada. Pode não ser aplicada. A hierarquia não se aplica, por exemplo, quando um verbo em particular seleciona apenas um argumento externo e, em razão de seu significado específico, tal argumento a ser interpretado como tema. Nesse caso, teremos esse papel temático sendo atribuído a um especificador, algo que violaria a hierarquia. Imaginemos o verbo murchar na frase a rosa murchou. Nesse argumento, nesse caso, o argumento externo do verbo recebe o papel temático de tema, mas não de agente ou experienciador, ao contrário do que prevê a hierarquia. O que está querendo dizer aqui, gente? A rosa, ela seria o sujeito dessa sentença. A rosa murchou. Mas a rosa, ela não pratica a ação de murchar a si mesma. Ela sofre a ação de murchar. Então, ela sendo o sujeito, ela está agindo, na verdade, como um tema ou como um paciente, aqui no caso. Tá? É isso que está querendo dizer. Então, sai ali da regra, sai da regra da hierarquia, ok? A generalização descreve, portanto, uma regularidade e não deve ser interpretada como um princípio, uma lei, ok? Subcategorias de verfocalização de uma questão descritiva e metalinguística. A gente vai falar aqui agora da... Vou reler essa parte. Subcategorias do V, né? Seria o verbo. Vamos falar da focalização de uma questão descritiva e metalinguística. A gente vai trabalhar com a transitividade verbal, trocando em miúdos. Considerando que V é uma categoria gramatical, as subcategorias de V dizem respeito às diferentes subclasses dos verbos lexicais. Lembra que os verbos lexicais são aqueles que podem ser predicadores, né? Que existem nas línguas naturais. Subcategorias de V e transitividade verbal são, dessa forma, o estudo das tipologias verbais, conforme o tipo de seleção de argumentos feita pelos predicadores verbais. Elementos predicadores que possuem a categoria V, né, que são verbo, podem ser agrupados para efeitos descritivos em 3 subcategorias: verbos transitivos, verbos inergativos e verbos inacusativos. Então, vamos lá. A subclasse dos transitivos compreende os predicadores verbais que selecionam argumento externo e um ou dois argumentos internos. Tá? Os inergativos são a subclasse de verbos que selecionam apenas argumento externo. Então, vai trazer o argumento apenas direcionado ao sujeito. E os inacusativos são o tipo de verbo que selecionam apenas argumento interno. Então, vai selecionar apenas o objeto. Beleza? Os verbos transitivos caracterizam-se como predicadores multiargumentais, pois eles selecionam no mínimo 2 e no máximo 3, porque ele vai selecionar um externo e pode ter 2 internos, tá? Mas no mínimo ele vai ter um externo e um interno, tá? Esse termo transitivo é motivado pela interpretação semântica de que, tipicamente, o evento descritivo pelos verbos dessa subcategoria trespassa do sujeito ao objeto e também pela propriedade do argumento tema desses verbos transitar entre a função de objeto e de sujeito conforme a voz verbal, ativa, passiva ou média, configurada numa frase. Tá? Que está dizendo uma explicação. Vamos ver aqui. João viu Maria. Viu, aí ele tem aqui um externo e um interno. Correr pela manhã espanta a preguiça. Perceba aqui, o que espanta a preguiça? Correr pela manhã. Então, esse aqui é o meu sujeito, que seria ali um sintagma complementar. E aqui, espanta a preguiça, tá? E aqui seria o objeto, né? João viu que o quadro estava torto na parede. Então, perceba aqui
que eu tenho 1 e 2, externo, interno. João precisa de Maria. Eu tenho externo e interno, preposicionado. Tudo bem? João precisa de que lhe deem atenção. Aqui é uma oração preposicionada, porque o verbo precisar ele rege com preposição de. E aqui eu tenho aqui o meu sujeito, SN. O aluno colocou o livro na estante. Então, eu tenho aqui o meu argumento externo, o meu primeiro argumento interno e o meu segundo argumento externo. E por aí vai. Tá? Então, a gente percebe que ver seleciona o argumento externo, essa parte aqui eu acabei de explicar e está aqui, baixe o material, faça a leitura para a gente poder dar sequência. Tá? Os verbos inergativos e inacusativos assemelham-se entre si no fato de selecionarem somente um argumento, tá? Sendo, portanto, monoargumentais. A diferença é que os inergativos selecionam argumentos externos e os inacusativos selecionam o argumento interno. Então, veja, João sorriu, João sorriu, João chegou. Percebam aqui que ambos selecionam um argumento, tá? E um argumento SN. Tal semelhança, aliado ao fato de que o argumento precede linearmente o predicador, nos dois casos, pode induzir ao erro de compreender tais verbos como pertencentes a uma mesma tipologia. Tal erro é comum e há um nome para ele: intransitividade. Então, perceba, esse verbo seria, na gramática, chamado de verbo intransitivo, e aqui também. Tá? É muito comum que os verbos inergativos e inacusativos sejam equivocadamente classificados na descrição linguística como um verbo intransitivo. Para evitar o erro, é necessário aprimorar a nossa adequação. Tá? Então, vamos lá. Observe aqui. João sorriu, ele é o agente. João chegou, ele é o tema. Tá? João seria o tema, seria ali o objeto, enfim. Tá? Sorrido o João, a festa começou. Perceba que aqui não faz sentido. Agora, chegado o João, a festa começou. Percebem como corrobora essa informação aqui? Chegado o João, ou seja, aqui ele é o tema. Ó, a festa começou depois que o João chegou. Tá? Então, a gente percebe que o papel temático atribuído a SN em 20 é o de agente, ou seja, João sorriu, ele é o agente. Tá? Esse, de acordo com a hierarquia temática, é prototipicamente o papel dos argumentos externos. Tá? Já em 21, João chegou. O papel de SN é tema, é a interpretação semântica normal dos argumentos internos. Tá? Além disso, reduzidas de particípio, que é o que acontece aqui, ó, chegado João. Tá? Particípio do tipo feito isso, começada a aula, lida, etc., só são licenciadas se o predicador participial for concatenado via merge com o seu argumento interno e nunca com o seu argumento externo. A gente consegue perceber isso ao analisar, por exemplo, João fez isso, feito isso versus feito João. Percebam, eu consigo retirar João e dizer feito isso, João fez isso e a aula continuou. Feito isso, a aula continuou. Perceberam? Mas eu não posso falar feito João, não nesse caso. Eu posso fazer para trazer uma comparação, né? Ele agiu feito João, mas aí não seria nesse caso aqui. João começou a aula. Começada a aula, ok. Começado o João, não. João leu o capítulo. Lido o capítulo, ok. Lido o João, não. Tá? Então, isso explica o porquê que sorrido o João é agramatical, beleza? Tá? Em 23, por exemplo, cadê? Em 23, João é argumento interno, e assim a reduzida pode ocorrer normalmente. Chegado João, a festa começou.
Esses fatos empíricos indicam que o argumento de um predicador, como chegar, assume o status de complemento, tá? Um argumento interno, levando o verbo a ser caracterizado como inacusativo, tá? Inacusativo. Por contraste, o comportamento do argumento do predicador sorrir torna ele assume as propriedades de especificador, faz com que ele seja um inergativo. Mas então o que seria a inergatividade e a inacusatividade? As línguas humanas possuem essencialmente duas tipologias de marcação de caso: línguas nominativas acusativas e línguas ergativas absolutivas. Na tipologia nominativo acusativo, nós teríamos aí como latim e de forma muito reduzida o português. Tá? Nominativo acusativo. Nessas línguas, o sujeito recebe uma marca, a de nominativo, que se opõe à marca de objeto, o acusativo. Notamos isso na língua portuguesa quando usamos certos pronomes. Vejamos, eu os encontrei na festa. Eu, nominativo. Os, acusativo. O que acontece? Que a gente pode pensar assim, alguns pronomes, principalmente os pronomes retos, eles têm a função de sujeito, eles têm a função nominativa, eles têm uma função ali diferente dos pronomes oblíquos, tá? Porque os pronomes oblíquos eles vão ser tratados muitas das vezes como objeto, como o acusativo. Então, eles me encontraram na festa. Esse me é acusativo, já eles é nominativo, tá? Então, percebam que em 24, o pronome da primeira pessoa do singular realiza-se como eu na função de sujeito. É um argumento externo. E tal é a sua forma nominativa, tá? SN, ok? Porém, em 25, o mesmo pronome de primeira pessoa do singular assume a função de objeto, argumento interno. Vejamos aqui, a forma me, que é a expressão do caso acusativo, tá? Aqui é acusativo, beleza? Na frase 24, o pronome de terceira pessoa do plural é o argumento interno do verbo encontrar, e assim recebe acusativo. O recebe caso acusativo, assumindo a forma os. O que está querendo dizer aqui? Deixa eu simplificar aqui. Eu poderia dizer assim, olha, a frase está errada, tá? Eu encontrei eles na festa. Eu encontrei eles na festa. Como isso está errado, esse eles vai ser usado através de um pronome oblíquo. Os, beleza? Porque eu estou falando que seja masculino. Os. Então, eu os encontrei na festa. Perceba que o os, ele vem do pronome reto, né? Ele vem do pronome reto, ele é utilizado ali como pronome oblíquo, e ele vai ser acusativo. E aí, a comparação que ele está fazendo aqui é com eles na frase seguinte, que ele não está sendo usado como pronome oblíquo, ele está sendo usado como pronome reto. Eles me encontraram. E aí, esse me, ele está representando o eu, só que ele está sendo utilizado como pronome oblíquo. E quando ele vem como pronome oblíquo, ele é acusativo, ok? Bom, em português, a marcação do sujeito, o argumento externo como nominativo, não depende do fato de o seu respectivo predicador selecionar ou não algum complemento, um argumento interno. Você pode confirmar isso fazendo o cotejo entre o exemplo, a combinação aqui entre o exemplo 26, que o predicador é transitivo, com a frase 27, em que o verbo é monoargumental. Eu é a forma pronominal do sujeito, tanto quando o seu predicador tem complemento, quanto não tem. Vejamos, eu vi João, eu sorri. Ou seja, aqui o eu, ele segue sendo nominativo, independente se sorrir, independente do verbo ver, independente do verbo sorrir, ok? Então aqui, independente se o verbo é transitivo ou monoargumental, beleza? Em línguas como o português, identifica-se a tipologia nominativa acusativo, e um fato curioso dessa tipologia é que o caso nominativo é atribuído ao argumento externo de um predicador verbal, independente da subcategoria de verbo, que a gente acabou de ver ali, né? Se o verbo tem dois argumentos,
marca-se o argumento externo como nominativo. E se o verbo só tem e somente um argumento externo, marca-se esse argumento externo também como nominativo. Ponto. A que a gente acabou de ver aqui seria a explicação disso. Nesse respeito, o comportamento das línguas como um sistema ergativo absolutivo é diferente. Tá? Neles estabelece-se um caso específico para o argumento externo de um predicador transitivo e outro caso para o argumento externo de um predicador monoargumental. Então, o básico, por exemplo, tem uma tipologia ergativa absolutiva. Viria assim, ó. O homem chegou, o homem viu o menino. E aqui ele seria esse gizona aqui, eu não sei como pronunciar isso, tá? Seria absolutivo quando eu tenho aqui um verbo mono, considerado aqui mono argumental, e ele seria ergativo quando eu tenho um verbo transitivo, tá? Então, o básico possui um caso específico para o argumento externo dos verbos que possuem complemento e outro específico para o argumento externo de verbos que não possuem complemento. Tá? Diz-se que um verbo é inergativo quando ele não é capaz de marcar o caso ergativo. Isto é, um verbo não faz diferença entre o caso do argumento externo de um predicador transitivo e o caso do argumento externo de um predicador monoargumental. Dizemos, então, que ele pertence à categoria dos inergativos. Vamos ler de novo. Disse que um verbo é inergativo quando ele não é capaz de marcar o caso ergativo. Olha aqui o caso ergativo. Seria o caso do transitivo, do verbo transitivo, né? Ou seja, se um verbo não faz diferença entre o caso do argumento externo de um predicador transitivo e o caso do argumento externo de um predicador monoargumental, ele pertence à categoria dos inergativos. Por exemplo, aqui, eu vi João, eu sorri. Então, o eu assume a forma de caso nominativo, tanto quando o verbo, o argumento externo de ver sendo um verbo transitivo, tanto quanto sendo o argumento externo do verbo sorrir, que seria ali um verbo monoargumental. Então, a gente deve dizer que a subcategoria de ver é transitiva, pois esse verbo possui dois argumentos, enquanto a subcategoria de sorrir é inergativa, pois ele possui um e somente um argumento externo, o qual recebe o mesmo caso nominativo atribuído aos sujeitos de verbos transitivos. O que eu quero dizer aqui? O que os professores querem dizer, na verdade? Se o meu verbo, na nossa língua, no caso, não faz diferença se ele é monoargumental ou transitivo, ele vai ter, na verdade, aqui, vai marcar ali o seu sujeito como o caso nominativo de qualquer forma. O seu argumento externo vai ser marcado como um caso nominativo. E é por isso que ele é considerado um verbo inergativo. Seria inergativo. Por quê? Porque ele vai ter apenas um argumento externo que é marcado como nominal e não como ergativo. Tá? Essa seria a ideia aqui. Tá? Verbos que selecionam apenas argumento externo denominam-se inergativos, porque não conseguem fazer a marcação do ergativo em seu único argumento. Check, que a gente acabou de explicar isso. Agora, um verbo é denominado inacusativo quando ele não é capaz de marcar o caso acusativo em seu argumento interno. Então, vejamos. Ele chegou. O chegou. Chegar é um verbo monoargumental e ele seleciona somente um argumento interno. Você pode confirmar isso ao verificar qual é o papel temático do argumento na frase a encomenda chegou. A encomenda deve ser interpretado como tema de chegar,
como o tema. Teria uma função do objeto, tá? Não propriamente do sujeito, beleza? Então, a encomenda deve ser o argumento interno, é considerado como argumento interno do verbo, pois esse é o tipo de argumento que normalmente recebe tema como papel theta. Pode até usar o teste da reduzida participial e verificar que ela funciona com a frase. Vejamos. Chegada a encomenda, eu fui para a festa. Perceberam? Chegada a encomenda, eu fui para a festa. Chegado, vamos trocar o nome aqui. Vamos botar, ao invés de ele, falar Fernando. Fernando chegou. Chegado Fernando, ele saiu. Pronto. Bateu, deu certinho. Ok. Então, a gente vê que aqui ele funciona como tema. Se eu falar Fernando chegou, a encomenda chegou, ele vai funcionar como tema. Em português, nós somos obrigados a usar o pronome na forma do caso nominativo para licenciar o argumento de um verbo como chegar. Tá? Então, aqui, em ele chegou, ele é pronome com o caso nominativo e, consequentemente, a frase é gramatical. Já que o chegou, com o pronome, usamos um pronome com o caso acusativo e o resultado é a agramaticalidade. A gente viu isso lá em cima. Eu não posso utilizar aqui um pronome acusativo, tá? Eu não posso utilizar aqui um caso acusativo, porque aqui ele pede um caso nominativo, tá? Se um verbo possui argumento externo e argumento interno, então ele é capaz de atribuir nominativo ao argumento externo e acusativo ao argumento externo. Tá? Porém, se o verbo não possui argumento externo, então ele não será capaz de marcar o acusativo em seu argumento interno. Beleza? Essa é uma observação muito importante na linguística descritiva. Ela é conhecida como a generalização de Búrgio, em homenagem ao linguista que formulou isso. Então, vamos lá. A inacusatividade se verifica mesmo em verbos transitivos, somente quando estes figuram na voz passiva do verbo. Na chamada voz passiva analítica, o argumento interno do verbo é realizado como sujeito. Vamos entender isso aqui. Voz ativa, o aluno lê os livros. Voz ativa com pronomes. Ele os leu. Esse os substitui livros e ele substitui aluno, tá? Substitui os livros. Lembrem-se aqui desse bendito artigo. A voz passiva. Os livros foram lidos pelo aluno. Tá? A voz passiva com pronomes. Eles foram lidos. Agora, eu não posso dizer os foram lidos. Eu não posso substituir aqui os livros por um pronome acusativo. Não posso colocar um caso acusativo, porque isso aqui é agramatical. Agramatical. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre o léxico no estudo cognitivo da linguagem. Em primeiro lugar, é um fato indiscutível que o léxico corresponde a uma grande fração da cognição linguística humana. Essa grandeza diz respeito não só ao complexo de informações que são carreadas pelos itens lexicais, mas também às relações que o léxico estabelece com os demais componentes da linguagem e com o restante da cognição humana. Ele possui instâncias de interface com a memória de longo prazo, tá? Com os sistemas conceitual intencional e articulatório perceptual, e com o sistema computacional, que seria a sintaxe. Dessas interfaces, as relações com o sistema conceitual intencional são as menos exploradas nas ciências da cognição em geral e na linguística em particular. Tá? Se somos hoje relativamente bem informados a respeito de noções como estrutura argumental e grade temática, o que a gente estudou desde a nossa aula 6, muitas vezes não estamos plenamente conscientes de que essas categorias são, na verdade, epifenomenais, ou seja, um subproduto ocasional de um fenômeno maior, sobre o qual não exerce influência e do qual é dependente. Elas derivam do sistema conceitual intencional. Em segundo lugar, o léxico é um domínio da cognição a serviço dos diversos senhores, né? Serviço dos diversos senhores. É no léxico que a língua I, a língua interna, os demais sistemas cognitivos e as contingências da língua E estão ali
se cruzando. Os estudos lexicais atuais reconhecem que a competência sobre o léxico existe na cognição de um indivíduo particular, reflete complexas relações entre valores conceituais e codificação morfossintática e deriva de convenções socioculturais históricas que elegem tais e quais codificações como relevantes e regulares. Beleza? Uma compreensão integrada do léxico no contexto da cognição humana demanda a articulação dos estudos da língua I, de cognição não linguística e da língua E. Os linguistas compreendem que as variações existentes entre as línguas humanas e mesmo no interior de uma língua específica são completamente instanciadas no léxico, ok? Todas as línguas comportam um núcleo comum de fenômeno denominados princípios, a gente viu isso, aos quais se completa uma gama de variações que ainda que é muito numerosa e são limitadas. Os parâmetros. Princípios são universais, os parâmetros os que trazem ali as diferenciações das línguas, né? Não há dúvida de que a existência numa dada língua de um conjunto particular de morfemas, palavras e expressões idiomáticas é um acidente histórico, ok? É certo que esses elementos linguísticos codificam dados valores conceituais, mas uma língua específica nunca codificam todos os valores cognitivamente possíveis. Isso quer dizer que um dado conjunto de conceitos pode ser eleito como relevante para um determinado grupo de falantes, como, por exemplo, a distinção entre masculino, feminino e neutro, entre animado e não animado, entre singular e plural. Entretanto, muitos outros valores podem não ser considerados relevantes ou sequer são aventados numa dada língua. É natural que os valores conceituais assumidos como relevantes numa língua sejam codificados no léxico de seus falantes, enquanto os demais se restringam a usos eventuais do discurso ou sejam ignorados. Ok? Diferentes informações dos traços formais do léxico disparam diferentes operações no sistema computacional da linguagem humana, e a gente observou isso durante as nossas aulas, sabendo agora como funciona isso. Uma língua que inscreva no léxico traços relativos à expressão do caso morfológico apresentará comportamento sintático diferente dos de línguas em cujo léxico não existam tais especificações. Certos traços do léxico desencadeiam certos fenômenos morfossintáticos da língua, de língua a língua, de dialeto a dialeto, de modalidade a modalidade. Ou seja, é a partir do léxico que a gente vai ver ali a diferenciação das línguas. Foi uma aula extremamente densa, uma aula extremamente longa, muito tudo. Reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, se inscreve no canal, deixa o gostei e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!